Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para a nossa aula de número 4 da disciplina de Matemática para a Computação. Nós estamos exatamente na metade da disciplina. Tivemos 3 aulas para trás, tem mais outras 3 aulas pela frente. Estamos na aula de número 4 e chegou a hora da verdade. A hora da tabela verdade, né? Vamos ver aqui, como é de costume, o que a gente viu nas últimas aulas. Então vamos lá. Na aula passada, a gente falou sobre a precedência em relação aos conectivos lógicos, certo? Nós comentamos que, nessa ordem, os conectivos têm uma relação de precedência. A negação, conjunção e disjunção, o conectivo condicional e o conectivo bicondicional. Ou seja, quando a gente tiver uma proposição com vários conectivos, sempre nós vamos obedecer essa ordem de precedência para executar os cálculos, certo? Então, primeiro a gente faz a negação, depois depois conjunção e disjunção, depois condicional, depois o bicondicional. A gente teve várias dúvidas aí que eu respondi no portal, certo? Sobre, por exemplo, se tivermos 2 conectivos com a mesma precedência, na mesma ordem de precedência. Vamos ver um exemplo aqui. Se nós tivermos 2 conectivos numa proposição, certo? Uma proposição pode ter vários conectivos. Então, por exemplo, nós temos aqui uma conjunção e temos um condicional, certo? Então, nesse caso, como a conjunção tem precedência sobre o condicional, então essa proposição aqui, essa expressão, é equivalente a essa outra que apresenta os parênteses. Ou seja, os parênteses, nesse caso, são usados para isolar o conectivo que tem maior precedência, certo? E se por um acaso os conectivos tiverem a mesma precedência, como que a gente vai executar essa proposição aí? Vamos acompanhar. Então, para verificar primeiro o que vem entre parênteses, certo? Os valores lógicos possíveis para cada uma das proposições. Executa primeiro o que está entre parênteses e depois o que está fora dos parênteses, que é chamado de conectivo principal. E se por um acaso 2 conectivos que têm a mesma precedência, a gente pode executar na ordem em que eles aparecem. Porque, na verdade, nesse exemplo aqui, P e Q ou R, isso é uma proposição só, certo? Uma proposição só com 2 conectivos, certo? Então, na aula passada a gente falou sobre a precedência entre os conectivos lógicos. Nós falamos também sobre outros assuntos. Nós falamos sobre a tabela verdade, certo? Como eu falei, é a hora da verdade, exatamente. Então, qual que é a função da tabela verdade? Para que serve uma tabela verdade? Por que estudar tabela verdade? Para determinar o valor lógico das proposições. Como assim determinar o valor lógico das proposições? Nós devemos pensar que essas proposições que a gente vem estudando, elas são utilizadas para compor, por exemplo, uma linha de raciocínio, certo? Uma linha de raciocínio, ela vai ser baseada em algumas premissas. Por exemplo, investigadores policiais, eles utilizam premissas, certo? Eles utilizam argumentos para compor as possibilidades para que um determinado crime, de como um determinado crime possa ter ocorrido. Por exemplo, se por um acaso existem sinais de tentativa de arrombamento, então pode-se supor que ali estava sendo efetuada uma tentativa de roubo, por exemplo, certo? Se foi achado sinais de pólvora na mão de um cidadão, pode-se supor que aquele cidadão efetuou um disparo com uma arma de fogo. Então, se acontecer alguma coisa, então a gente faz uma suposição, certo? Na hora de determinar se uma determinada sentença, se um determinado argumento é válido, se aquilo é verdade ou não, a gente pode montar uma tabela verdade e, baseado nas possibilidades das premissas, ou seja, daquelas proposições simples, que expressam um único valor num sentido completo,
baseado nas combinações entre as diversas proposições possíveis, a gente vai chegar num resultado final, certo? Uma tabela verdade expressa todas as possibilidades para que, baseado num conjunto de argumentos iniciais, um determinado raciocínio possa ser validado ou não, certo? Como que a gente monta a tabela verdade? A montagem da tabela verdade é baseada na ordem de precedência entre os conectivos lógicos, certo? Ou seja, uma tabela verdade, ela tem que respeitar a precedência dos conectivos lógicos. Vamos acompanhar um exemplo aqui. Então vejamos. Vamos supor que nós queremos montar um exemplo simples de tabela verdade com duas proposições simples, nesse caso P e R, formando uma sentença com uma disjunção aqui, P ou R. Então vejamos, P ou R. Primeiro, a gente vai verificar, a gente vai montar na tabela verdade, todas as combinações possíveis de valores lógicos para essas duas proposições simples, P e R. Então nós temos verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso, falso. Dessa maneira, a gente vê que, usando o conectivo ou, o conectivo da disjunção, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro, porque basta que um deles seja verdadeiro para validar a proposição. Falso e verdadeiro, verdadeiro também. E falso com falso, dá falso. Certo? Então essa aí seria a forma de montar uma tabela verdade para uma proposição que tem o conectivo da disjunção, certo? A gente coloca as combinações de valores lógicos possíveis e, do outro lado, a gente efetua a aplicação do conectivo. Nesse caso, era P ou R. Vamos ver um outro exemplo. P e não R. Então, vejamos. Primeiro, a gente vai, novamente, colocar as combinações possíveis para P e R. E, na sequência, nós vamos efetuar o primeiro conectivo. Nesse caso, o primeiro elemento, componente lógico, que seria a negação de R. Então, nós temos P, nós temos R, e aqui nós temos a negação de R. Lembrando que a negação, ela assume um valor lógico exatamente o contrário da proposição sem estar negada. Por exemplo, se por um acaso nós temos aqui que R é verdadeiro, então não R será falso. Se R é falso, então o R negado será verdadeiro. Então, montamos aí a negação e, na sequência, vamos montar a proposição na sua forma completa. Então, P e não R. V e F, nesse caso, dá falso, porque na conjunção, para a conjunção, os dois valores têm que ser verdadeiros para que o resultado da conjunção seja verdadeiro. Então, verdadeiro e falso, resultado é falso. Verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Falso e falso, o resultado é falso. Falso e verdadeiro, o resultado também é falso, certo? Então esse seria aí um exemplo, de tabela verdade utilizado com dois conectivos lógicos, a negação e a conjunção. Então vamos ver aqui. O número de linhas que compõem uma tabela verdade depende da quantidade de proposições. Ou seja, vamos supor que nós temos duas proposições simples, P e Q. Quantas combinações possíveis são necessárias? Quantas combinações são necessárias para todas as alternativas possíveis de combinação entre valores lógicos para P e Q? No caso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Então, sempre o número de linhas de uma tabela verdade vai ser igual a 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples que compõem a sentença, certo? Se forem 3
por exemplo, P, Q e R, então serão necessárias 8 linhas para compor essa tabela verdade. E o número de colunas? Vamos ver aqui. O número de linhas depende da quantidade de proposições. E o número de colunas depende da quantidade de conectores ou de conectivos. Ou seja, quanto mais conectivos lógicos eu tiver numa proposição, num argumento, mais colunas eu vou ter na tabela verdade para verificar se cada uma das subproposições que compõem aquele argumento, aquela proposição final, né, vão assumir que valores lógicos essas subproposições irão assumir, certo? Seguindo na nossa revisão. Na aula passada, a gente também falou sobre o que são tautologias e contradições, certo? Uma tautologia é uma fórmula que é sempre verdadeira. Como é essa história de uma fórmula ser sempre verdadeira? Se toda vez a gente coloca todas as combinações possíveis para as proposições simples que compõem o raciocínio. Então vejamos, como que uma proposição pode ser sempre verdadeira? Dependendo dos conectivos lógicos que estão inseridos na proposição, a combinação desses conectivos pode gerar sempre verdade ou pode gerar sempre falsidade. No caso de sempre serem valores verdadeiros, a gente tem uma tautologia nas mãos. Vamos verificar aqui um exemplo de tautologia. Então nós temos aqui a seguinte proposição: P e Q, se P e Q, então P ou Q. Então vejamos. Primeiro, a gente vai estabelecer, representar aqui as combinações possíveis para P e Q. Na sequência, vamos aplicar o primeiro conectivo que está dentro dos parênteses. Verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Verdadeiro e falso, resultado falso. Falso e verdadeiro, resultado falso. Falso e falso, resultado falso também. Depois a gente aplica o outro conectivo que está entre parênteses. No caso, verdadeiro ou verdadeiro. V, V ou F, V, F ou V. V também e F ou F, valor falso. Na sequência, nós vamos aplicar o último conectivo, chamado de conectivo principal. Então, P e Q, se for verdadeiro, então P ou Q será verdadeiro. V, se V, então V, verdadeiro. F, então V, verdadeiro. F, então V, verdadeiro também. F, então F, resultado é falso. Ou seja, uma tautologia é uma fórmula, certo? Uma fórmula cujo os seus valores expressos na tabela verdade serão sempre verdadeiros. Ou seja, expressa um raciocínio de que qualquer maneira, de qualquer combinação possível, aquele argumento ele é válido. Correto? Então vamos ver agora o que é uma contradição. A contradição, ela é justamente o contrário da tautologia. A contradição, ela expressa uma fórmula que será sempre falsa. Bom, então nós temos uma que será sempre verdadeira e uma outra que será sempre falsa, certo? Sempre falsa. Como que a gente pode obter uma fórmula, uma proposição que seja sempre falsa? Da mesma maneira como a tautologia, que os valores expressos, resultado da aplicação dos conectivos, gerou sempre verdadeiro, também na contradição, o resultado da aplicação dos conectivos lógicos vai gerar uma situação em que aquele argumento é sempre falso. Vamos ver um exemplo aqui no slide. Então vamos lá. P e Q e não P ou Q. Então vejamos. Primeiro a gente coloca as opções para P e Q. Depois a gente faz o primeiro conectivo que está entre parênteses. Verdadeiro e verdadeiro, V. V e F, F. F e V, F. F e F, F também. Depois, nós vamos aplicar o segundo conectivo que está entre parênteses. No caso, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. F, V ou F, V. F ou V, V também. E F ou F, falso.
Na sequência, nós vamos aplicar a negação desse segundo conectivo aqui. Ó. Nós temos uma negação. Na negação, aonde for verdadeiro, a gente coloca falso. E aonde for falso, a gente vai colocar verdadeiro. Certo? Na sequência, nós vamos utilizar o conectivo principal. Nós vamos aplicar o conectivo principal. Então, verdadeiro e falso, resultado falso. Falso e falso, resultado falso. Falso e falso novamente, resultado falso. E falso e verdadeiro, o resultado também é falso. Ou seja, existem alguns raciocínios aí que, se você expressar esses raciocínios na maneira de proposições lógicas, né, nesse molde de lógica matemática, não tem jeito. Usando a tabela verdade, você vai acabar provando que aquele seu raciocínio está errado, certo? Esse raciocínio ele pode estar errado ou certo de acordo com as premissas. Mas no caso de alguns tipos de proposições, em particular a tautologia e a contradição, sempre vai ser verdadeiro ou sempre vai ser falso, correto? Então isso aí foi o que a gente viu na última aula. Agora vamos passar para a nossa aula de número 4. Na aula de número 4, nós temos alguns objetivos, certo? Então, os objetivos da aula número 4 são esses aqui. Ó. Nós vamos falar sobre equivalência e sobre implicação, que são relações que podem ser assumidas entre proposições, certo? Então, nessa aula nós vamos aprender a identificar uma equivalência e uma implicação, e nós vamos aprender a verificar se essa equivalência e essa implicação são verdadeiras ou não, correto? Então vamos acompanhar no slide o que a gente tem para a próxima aula. Então vamos lá. Primeiro, vale dizer que para identificar e verificar equivalência e implicação, nós vamos fazer tudo isso utilizando também a nossa já conhecida tabela verdade, certo? Para chegar nesse ponto, nós vamos trabalhar sobre dois conceitos que vão nos ajudar aí, que são o conceito de dependência e o conceito de independência, certo? Para a gente trabalhar o conceito de dependência ou independência, nós precisamos observar a tabela verdade entre duas proposições. Ou seja, vocês já perceberam aí que a tabela verdade é um elemento extremamente importante no estudo da lógica, certo? Então vamos acompanhar. Nós verificamos aqui que temos verdadeiro e verdadeiro numa linha, verdadeiro e falso na outra linha, falso e verdadeiro na linha seguinte e falso e falso na última linha. Ou seja, nessa tabela verdade, a gente encontra todas as combinações possíveis para as proposições P e Q, certo? Ou seja, nessa tabela verdade aí, onde tem duas proposições simples, todas as combinações de V ou F para essas duas proposições foram verificadas, certo? Então, nesse caso, a gente diz que essas proposições elas são independentes, certo? Ou seja, tanto faz qual é o valor de P para determinar o valor de Q. Ou seja, independente do valor de P, a proposição Q vai assumir todos os valores lógicos possíveis para essa proposição, certo? Então, quando todas as combinações são verificadas nas linhas da tabela verdade para essas duas proposições, significa que essas proposições são independentes. Vamos ver um exemplo de dependência. Por exemplo, a gente tem aqui uma proposição P, nós temos uma proposição Q e uma proposição composta P e Q, certo? Vejamos. Se a gente analisar P e Q, nós temos verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e falso, e falso novamente. Aí eu pergunto para vocês, nós verificamos algumas combinações possíveis,
Ou seja, tá faltando, significa que essas proposições, elas são dependentes. Ou seja, tem uma relação de dependência entre P e Q, certo? Que relação é essa? Por que que existe essa relação? Se nós procurarmos aí na tabela verdade, nós vamos passar por todas as linhas e nós não vamos encontrar a opção F e V para P e Q. Ó, observando somente P e Q, nós não iremos encontrar a linha com F e V, certo? Então, quando uma das possibilidades não está representada na tabela verdade, a gente diz que essa relação é uma dependência simples. Ou seja, quando uma das combinações não aparece, a gente tem uma dependência simples, certo? Se por um acaso duas combinações não aparecem na tabela verdade, a gente pode dizer que é uma dependência dupla ou uma relação dupla de dependência, certo? Então, dependência simples ou dependência dupla. Se por um acaso 3 combinações não aparecerem, vai ter uma relação tripla de dependência e assim sucessivamente, certo? Então esse é o conceito de dependência. Quando todas as combinações aparecem para duas proposições na tabela verdade, significa que elas são independentes. Quando uma combinação não aparece, significa que elas são dependentes. Ou seja, o valor lógico de uma depende do valor lógico da outra, certo? Vamos ver o que tem na sequência aqui. Nós temos aqui na sequência a relação de implicação, certo? O que viria a ser uma implicação? Uma implicação, ela é verificada quando não há na tabela verdade a combinação V e F para duas proposições. É importante ressaltar que tem que ser nessa ordem. Se não aparecer nessa ordem V e F para duas proposições, significa que elas têm uma relação de implicação, certo? Então veja só, essa relação de implicação não é quando um implica na outra não, fica futucando, dando beliscão, puxando cabelo, igual o menino quando implica um com o outro, né? É uma relação de implicação no sentido de que, se uma for verdadeira, a outra também vai ser verdadeira. Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui para passar para vocês. Então vamos ver. P, então Q. Né? Ou se P, então Q. Vamos montar aqui essa tabela verdade. Nós temos aqui um valor verdadeiro para Q. Certo? Nós temos aqui um valor verdadeiro para Q. Quando Q é verdadeiro, P, então Q, também é verdadeiro. Certo? Nós temos aqui uma outra linha dessa tabela em que Q é verdadeiro e P, então Q, também tem valor verdadeiro. Ou seja, nós temos essas linhas aqui. Na tabela verdade nós temos V e V, F e F. Nós temos V e V, F e V. Ou seja, aquela linha, né, aquela combinação de V seguido de F para as proposições Q e a proposição se P, então Q, não aparece na nossa tabela verdade, certo? Significa o quê? Significa que nós podemos dizer que quando o Q é verdadeiro, P, então Q, será verdadeiro, certo? Dessa maneira, essas duas proposições, elas têm uma relação de implicação. Ou seja, eu posso dizer que Q implica em se P, então Q. Dessa maneira que a gente lê essa expressão que está sendo mostrada aqui no slide, certo? Então, Q implica em se P, então Q. Nós temos aqui um símbolo, né, que é utilizado para representar a relação de implicação, certo?
que é essa setinha aqui com duas linhas, certo? Nós temos um conectivo lógico que é bem parecido com esse símbolo aí de implicação, certo? Que é o condicional, certo? O condicional parece também uma setinha para a direita. Só que nós não devemos confundir a relação de implicação com o condicional, certo? O condicional é um conectivo que une duas proposições formando uma única proposição, certo? É um conectivo que une duas proposições formando uma outra proposição. A implicação é um tipo de relação entre duas proposições existentes, certo? Quando uma implica na outra, é diferente de se uma, então a outra, certo? P implica em Q implica em se P, então Q, é diferente de se Q, então P, então Q, certo? Então são diferentes. Vamos acompanhar aqui. A implicação, ela é diferente do condicional, certo? Então isso aí representa uma relação de implicação. Por que que essa implicação ela é importante? Durante a construção de um raciocínio, muitas vezes vai ser importante a gente verificar essa implicação. Por quê? Porque se eu sei que uma implica na outra, então eu nem preciso mostrar a outra, né? Basta eu mostrar a primeira. Por quê? Porque eu já sei que se aquilo acontecer, uma determinada ação, uma determinada situação vai ser disparada baseado naquele acontecimento, certo? Se um fato acontece e esse fato implica no outro, em outro fato, basta dizer que um aconteceu, a gente já sabe que como consequência o outro também vai acontecer, certo? Vamos acompanhar aqui o outro objetivo da aula de hoje, que é a relação de equivalência entre duas proposições. Para identificar a relação de equivalência, nós temos que verificar na tabela verdade que não existem as combinações VF e FV, certo? Ou seja, quando uma for verdadeira, a outra também será verdadeira. E quando uma delas for falsa, a outra também será falsa. Ou seja, a relação de equivalência, ela expressa uma equivalência entre duas proposições, de maneira que elas serão equivalentes quando o valor lógico dessas proposições for idêntico. Ou seja, quando uma for verdadeira, a outra também vai ser verdadeira. Quando uma for falsa, a outra também vai ser falsa. Isso é equivalência. Ou seja, elas serão equivalentes quando elas tiverem sempre os mesmos valores lógicos, certo? Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui para passar. Então vamos ver uma tabela verdade aqui, né, que já assumiu aqui algumas proporções um pouco maiores. Nós temos aqui um argumento dizendo que P e Q é equivalente, esse aqui é o símbolo de equivalência, esse que está em azul aqui é o símbolo de equivalência. Então diz que P e Q é equivalente a não P ou não Q. Vamos ver se a gente identifica isso aqui. Nós temos aqui, ó, P e Q, verdadeiro, e não P ou não Q, verdadeiro também. De onde que a gente tirou isso? Vamos revisar um pouquinho. Nós temos primeiro aqui todas as combinações possíveis para P e Q, certo? Depois, a gente efetua a negação de cada um, certo? A gente efetua a negação de cada um e aplica os conectivos, certo? A gente aplica os conectivos lógicos, certo? Então, dessa maneira, nós vamos encontrar aqui que P e Q e não P ou não Q vão ter os mesmos valores lógicos sempre. Ou seja, nesse caso, eu posso dizer que P e Q
é equivalente a não P ou não Q, certo? Então, você deve estar se perguntando, para que serve isso? A relação de equivalência entre duas proposições, ela tem a mesma função da relação de implicação, certo? Ou seja, ela permite simplificar expressões lógicas. Ah, professor, mas para que serve essa simplificação de expressões lógicas? Por exemplo, vocês sabem, né, porque nós já vimos isso juntos na disciplina de computação básica, que os computadores, os processadores, eles são formados por conjuntos de circuitos lógicos, certo? Circuitos lógicos implementados utilizando uma determinada tecnologia. Significa o quê? Que aqueles fiozinhos que aparecem lá no circuito, nas placas, placa-mãe, nos controladores, no processador, aquilo ali representa um raciocínio lógico, certo? Então, quando a gente identifica uma implicação ou uma equivalência num determinado circuito lógico, a gente pode, inclusive, simplificar esse circuito, certo? Então, teve algumas pessoas que perguntaram no fórum do AVA, né, do Ambiente Virtual de Aprendizagem, quais seriam as utilidades dessa disciplina de matemática para computação. Então, uma das utilidades desses cálculos que a gente faz aqui é justamente a simplificação de circuitos lógicos. Para que a gente quer simplificar um circuito lógico? Bom, primeiro, o que é mais simples, geralmente é mais fácil e mais barato do que aquilo que é complicado. Segundo, um circuito lógico mais simples, ele pode ter uma área menor, pode consumir menos energia, ele pode executar suas funções com mais rapidez e assim sucessivamente. Tem algumas vantagens a gente tem em ter um circuito lógico mais simples que seja equivalente a um circuito lógico mais complexo, certo? Então, nesse ambiente aí do nosso raciocínio lógico, nós temos algumas equivalências que são elementares, são equivalências que são fáceis da gente perceber e que são importantes que a gente perceba que essas equivalências existem, certo? Vamos ver aqui algumas das chamadas equivalências notáveis, certo? Vamos ver aqui algumas das equivalências notáveis. Uma dessas equivalências notáveis é a dupla negação. Ou seja, eu posso dizer que P é equivalente a não P. Como assim? Ora, eu estou dizendo que hoje é domingo. Hoje é domingo, certo? E eu digo que hoje não é domingo. Seria a negação da proposição anterior. Aí depois eu nego a negação. Não é verdade que hoje não é domingo. Se não é verdade que hoje não é domingo, significa que hoje é domingo. Compreenderam? A negação da negação, a gente volta ao valor original, certo? Se eu digo 2 mais 2 igual a 4, isso é uma proposição. Aí eu digo que 2 mais 2 não é igual a 4. Eu estou negando o que eu acabei de falar. Se eu negar a minha própria negação, então eu digo, não é verdade que 2 mais 2 não é igual a 4. Então eu volto ao meu estado original. Se a gente acompanhar aqui na tabela verdade, nós vamos perceber que, tendo duas negações, os valores lógicos da proposição original, que nesse caso aqui é a proposição P, certo? Vai ter o mesmo valor lógico da proposição duplamente negada, certo? Então, se eu nego duas vezes, eu volto ao estado original. No caso, quando P é verdadeiro, não P será falso. Quando P é falso, não P será verdadeiro, certo? Então, esse aí é o exemplo de equivalência notável. Nesse caso aí, essa equivalência ela é extremamente fácil da gente perceber, certo? Ela é extremamente fácil da gente perceber e nós temos alguns outros exemplos aí que vamos passar para vocês. Vamos ver aqui. Nós temos as leis idempotentes,
Ou seja, quando a gente fala idempotentes, né, idem, a gente diz que é a mesma coisa, né? Quando eu digo assim, boa noite para vocês, aí vocês respondem idem, né? Vocês estão querendo dizer o quê? Boa noite para mim também, né? Que bom que vocês são pessoas educadas, estão desejando boa noite para mim também. Então, quando a gente diz que são idempotentes, né, elas são potencialmente idênticas, certo? Por exemplo, nós temos aqui P é equivalente a P e P, certo? P é equivalente a P e P. E nós dizemos aqui que P é equivalente a P ou P. Ora, se nós estamos conectando uma proposição a ela mesma, significa que isso vai ser equivalente. Vamos ver se a gente tem aqui na tabela verdade como verificar isso. Nós temos P e P com o mesmo valor lógico e nós temos P e P e P novamente com o mesmo valor lógico, ou seja, elas são idênticas, né? Nós temos também aqui P e P ou P com o mesmo valor lógico e novamente P e P ou P com valor lógico falso. Ou seja, essas leis idempotentes, né, elas pregam que qualquer proposição conectada a ela mesma, através de uma conjunção ou de uma disjunção, vai ser equivalente à original, certo? Vamos ter um exemplo aqui. Vamos supor que hoje o jantar vai ser lasanha. Aí eu digo que vai ser lasanha ou lasanha. Lasanha ou lasanha é a mesma coisa de lasanha, né? Se eu digo que hoje eu comi lasanha e lasanha, basta eu dizer, hoje eu comi lasanha, certo? Eu sei que eu já estou ficando com fome com essa história de lasanha por aqui. Então, se eu conectar uma proposição a ela mesma, usando uma conjunção ou uma disjunção, o resultado disso, o valor lógico disso, vai ser idêntico ao da proposição simples original. Correto? Vamos ver aqui um outro exemplo de equivalência notável. Nós temos aqui as leis comutativas, certo? Nós temos aqui um exemplo que P e Q é equivalente a Q e P. Ou seja, no caso da conjunção, a ordem dos fatores não altera o valor lógico, certo? Se você coloca na conjunção P e Q, vai ser a mesma coisa de colocar Q e P. Nesse caso, as duas proposições devem ser verdadeiras para que a conjunção tenha valor verdadeiro. Um outro exemplo seria o da disjunção. P ou Q vai ter sempre o mesmo valor lógico que Q ou P, certo? Então seria aí simplesmente o caminho inverso, certo? Se P e Q é equivalente a Q e P, P ou Q também é equivalente a Q ou P. Nesse caso aí, a ordem das proposições não vai alterar o valor lógico da proposição final, certo? Não vai alterar o valor lógico da conjunção ou da disjunção. Isso vale tanto para proposições simples quanto para proposições compostas, certo? Então vamos ver aqui um outro exemplo de equivalência notável, que são as leis associativas, certo? Então nós temos aqui P e Q, nós temos P e Q e R, né? Ou seja, P e Q e R. Então nós temos duas conjunções aqui nessa proposição. Uma ligando P ao resultado de Q e R, certo? Então, essa proposição, pela lei associativa, ela diz que é idêntica
ou seja, é equivalente a P e Q e R, certo? Então, se nós temos três proposições ligadas pelo mesmo conectivo, ou seja, nesse caso aqui, a conjunção, então nós podemos dizer que tanto faz eu agrupar entre parênteses as duas primeiras ou as duas últimas, que o resultado vai ser idêntico, certo? Nós temos também o exemplo da conjunção, da disjunção, aliás. Nesse caso aqui, a conjunção e nesse caso aqui, a disjunção, certo? Significa que P ou Q ou R é equivalente a P ou Q ou R, certo? Então, tanto a conjunção quanto a disjunção, elas são permeadas aí pelas leis associativas, certo? Vamos seguir para mais uma equivalência notável. Existe a equivalência notável das leis de Morgan, certo? As leis de Morgan, nesse caso, elas podem aí já não ser tão óbvias, certo? Por exemplo, nós temos aqui uma conjunção negada, certo? Nós temos uma conjunção negada. Nós temos P e Q negados, né? P e Q negados. Tá certo. Eu posso dizer que P e Q negado é igual a negação de P ou a negação de Q. Note que o conectivo que antes era conjunção passou a ser disjunção, certo? Então essa aí é a lei de Morgan. Isso vale tanto para a conjunção quanto para a disjunção. Nesse caso aqui nós temos uma conjunção negada. No segundo exemplo, nós temos uma disjunção negada, certo? Então, uma conjunção negada, ela vai ser decomposta em uma disjunção, onde as duas proposições estão negadas individualmente. A mesma coisa acontece na disjunção. Quando a gente tem uma disjunção negada, isso é equivalente a uma conjunção na qual as duas proposições são negadas individualmente, certo? Lembrando sempre que, para usar a lei de Morgan, né, a gente vai separar, a gente vai tirar do parênteses e aplicar a negação. Quando a gente aplica a negação, inverte-se o conectivo, onde a conjunção vira disjunção e onde a disjunção vai virar conjunção, certo? Tá bom. Para que serve mesmo essa lei de Morgan? Assim como todas as leis de equivalência, associativa, a lei de Morgan, certo? Elas servem para simplificar as expressões. Por exemplo, é mais fácil você negar uma proposição simples ou é mais fácil você negar uma proposição composta? Talvez para a gente seja a mesma coisa, mas para implementar um circuito lógico que faça isso, pode ser mais complicado, certo? Então vamos ver aqui mais uma equivalência notável, que são as leis distributivas, certo? Por exemplo, nós temos aqui a conjunção, certo? Uma conjunção que une uma proposição simples a uma proposição composta por uma disjunção. Nós temos P, I, Q ou R, certo? Então, uma conjunção e uma disjunção. Nesse caso, é como se a gente estivesse aplicando essa conjunção aqui a essas duas outras proposições, certo? Então, nesse caso, nós temos uma conjunção e uma disjunção transformadas em duas conjunções conectadas por uma disjunção, certo? Então, P, I, Q ou R é equivalente a P e Q ou P ou R. Ou seja, nós vamos aplicar a conjunção de P com Q e depois vamos aplicar a conjunção de P com R e
finalmente aplicar a disjunção, certo? Nós temos aqui o exemplo inverso, onde nós temos uma disjunção aplicada ao resultado de uma conjunção. Então fica a disjunção da primeira proposição, a disjunção da primeira proposição com as duas seguintes, e o valor lógico de cada um desses dois vai ser determinado pela conjunção, certo? Então existem aí as leis distributivas que a gente pode aplicar à lógica matemática. Se a gente puxar um pouquinho pela memória, né, se a gente abrir o baú da matemática, nós vamos lembrar lá na quinta série, sexta série, quarta série, que a gente usava as leis comutativa, distributiva, associativa, que são propriedades referentes aí às operações matemáticas, certo? Então, de certa maneira, os conectivos da lógica matemática têm uma certa associação com as operações matemáticas. Num determinado momento aí a gente pode comentar sobre isso, certo? Enquanto esse momento não chega, vamos passar para a nossa próxima equivalência notável. Nós temos a equivalência do bicondicional, certo? Ou seja, nós temos aqui um condicional, um bicondicional, conectando duas proposições P e Q, certo? Esse bicondicional, ele vai ser decomposto em dois condicionais ligados por uma conjunção, certo? Dois condicionais ligados por uma conjunção. Então vamos debater um pouquinho sobre essa equivalência do bicondicional. Quando a gente diz bicondicional, significa que são duas condições, certo? Tanto para o antecedente quanto no sentido do consequente, certo? São duas condições. Então, quando eu digo que um bicondicional é equivalente a dois condicionais ligados por uma conjunção, né, significa dizer o quê? Vamos acompanhar aqui no slide. Significa que, quando eu digo se P, se e somente se, Q, eu posso dizer que essa condição tem que ser verdadeira e essa condição também tem que ser verdadeira. Quando eu uso a conjunção para ligar essas duas proposições aqui, esses dois condicionais, significa que o valor lógico dos dois tem que ser idêntico, né? Os dois têm que ser verdadeiros para que isso seja verdadeiro. Nós temos também a equivalência dos condicionais, certo? Por exemplo, se eu digo que P, então Q, eu posso dizer que não Q, então não P, certo? Ou seja, eu posso dizer que se uma condição é necessária para que a outra aconteça, então eu posso dizer que se uma não aconteceu, a outra também não tem que acontecer, certo? Lembrando sempre que a ordem das proposições deve ser invertida no condicional, que vai ser aplicado à negação individual das duas proposições, certo? O inverso também é verdadeiro, certo? Então nós temos aí as relações de equivalência. Agora, da mesma maneira que na implicação a gente não deve confundir aquele símbolo com o condicional, na equivalência nós também não devemos confundir equivalência com o bicondicional. Vamos acompanhar aqui, certo? Não confundir a equivalência com o bicondicional. Ou seja, esse aqui, que é o símbolo da equivalência, é diferente do símbolo do bicondicional, certo? Tanto a aparência deles, quanto o que eles expressam, certo? O bicondicional é um conectivo lógico que vai unir duas proposições simples ou compostas. A equivalência é uma relação que existe entre duas proposições, que nos permite determinar que uma proposição é idêntica à outra, certo? Vamos ver aqui o que a gente tem pela frente. Bom, né?
já estamos chegando no final da nossa aula. Nós vimos hoje sobre as relações de implicação e equivalência, certo? Vamos ver um pouquinho mais detalhadamente sobre o que a gente viu aqui. Então nós vimos sobre proposições no slide, proposições independentes. As proposições independentes são independentes quando todas as combinações de V e F aparecem na tabela verdade. E as proposições são dependentes quando nem todas as combinações de V e F aparecem na tabela verdade, certo? Então, se todas as combinações são mostradas numa tabela verdade entre duas proposições, significa que elas são independentes. Ou seja, independente do valor de uma, a outra vai ser verdadeira ou falsa, vai compor os valores verdadeiros ou falsos para determinar o resultado do cálculo. E no caso de serem dependentes, o valor de uma vai depender do valor de outra. Em geral, proposições simples são independentes entre si. E, em geral, proposições compostas são dependentes de proposições simples, certo? A gente viu lá o exemplo do condicional, a gente viu o exemplo da conjunção também. Por exemplo, se eu tenho P e Q, obviamente, P e Q será dependente tanto do valor de P quanto do valor de Q, certo? Então, existe uma dependência entre as proposições compostas e as proposições simples que estão dentro dessa proposição composta, certo? O que mais que a gente viu na aula de hoje? Nós falamos sobre a relação de dependência simples, dependência dupla, que diz respeito a quantas opções de V ou F não são mostradas na tabela verdade. Nós falamos também sobre a equivalência. A equivalência, ela existe quando os valores lógicos das proposições são sempre idênticos. Ou seja, quando uma é verdadeira, a outra também é verdadeira. Quando uma é falsa, a outra também é falsa. Nós falamos também sobre, quando uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Quando a outra é falsa, quando uma é falsa, a outra é falsa. Nós falamos também sobre as equivalências notáveis, certo? O que seriam essas equivalências notáveis? São algumas equivalências aí clássicas que são fáceis da gente perceber e que a gente pode demonstrar para quaisquer casos. Quais são essas equivalências notáveis que a gente percebeu aqui? Nós vimos a dupla negação, a idempotentes, as comutativas. Nós vimos também as associativas, as distributivas, as leis de Morgan, a bicondicional e as condicionais, certo? Ou seja, nós vimos aí vários exemplos de equivalências notáveis. Lembrando sempre que essas relações de implicação e equivalência são necessárias para a gente trabalhar o raciocínio lógico. Nós vimos que a implicação é uma relação de que a linha V e F não existe na tabela verdade entre duas proposições. Ou seja, se uma é verdadeira, a outra será sempre verdadeira, certo? Então vejamos, para que não fique mais nenhuma dúvida sobre quais são as utilidades da gente estudar essa matemática para a computação, eu preparei aqui, logo depois da revisão, um último recado para passar para vocês. Então vejamos aqui, quais são as utilidades. Certo? Então a gente estuda matemática para computação para a gente desenvolver o nosso raciocínio lógico, certo? Então vocês devem estar acompanhando aí na disciplina de algoritmos, programação, de linguagem de programação, que para você resolver um determinado problema usando um programa de computador, esse programa de computador, ele deve seguir uma sequência de passos, certo? Essa sequência de passos, ela deve estar organizada logicamente para que o seu programa consiga resolver o problema para o qual ele foi proposto, certo? Então, esse raciocínio lógico, na hora da gente programar, esse tipo de disciplina, ele ajuda a desenvolver esse raciocínio lógico, certo? Ajuda a gente a desenvolver a percepção de quando as coisas são iguais,
né, das condições necessárias e suficientes para que uma determinada situação do programa ocorra, né, para chamar uma função, por exemplo, certo? Então, ajuda nesse sentido. Uma outra utilidade da lógica matemática é a representação de conhecimento, certo? É a representação de conhecimento. A representação de conhecimento, ela é largamente utilizada na área da inteligência artificial, certo? Por quê? Se a gente pensar bem, a informação, os dados e as informações são muito preciosos, né? A informação é um dos bens mais preciosos atualmente. Se a gente manipula bem a informação, a gente consegue extrair algumas coisas, né? Ou seja, se a gente manipula bem a informação, a gente consegue extrair conhecimento, certo? Então, o conhecimento pode ser representado através desses argumentos que a gente exemplifica aqui na disciplina de matemática para a computação, certo? Então, quem pensa em algum dia atuar na área de inteligência artificial, certamente vai ser apresentado a área de representação de conhecimento. Existem diversas maneiras de se representar um determinado conhecimento. Uma dessas maneiras é a lógica matemática, certo? Existem os grafos, as redes bayesianas, as redes neurais, que tentam simular o raciocínio humano, mas existe também a lógica matemática. Essa lógica matemática, essa lógica de primeira ordem, né, ela, de certa maneira, é a base para o desenvolvimento de outras formas de representação do conhecimento, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa quarta aula de matemática para a computação. Vou fazer aqui um desafio para vocês, né? Eu quero ver se vocês vão conseguir demonstrar, através das tabelas verdade, as equivalências notáveis que a gente viu na aula de hoje e que estão disponíveis também na apostila, certo? Algumas equivalências notáveis estão demonstradas nas atividades da apostila, outras não. Eu gostaria de desafiá-los a mostrar que realmente algumas proposições são equivalentes a outras, né? Se a gente tomar como exemplo a condicional, a bicondicional, a lei de Morgan, distributiva, associativa e comutativa, já vai ser um grande exercício aí para a nossa lógica, para o nosso raciocínio, certo? Eu estou achando que a interação através do portal ela está um pouquinho lenta, está devagar, tem poucas mensagens, poucas dúvidas, certo? Então eu fico sem saber se tem poucas dúvidas porque vocês estão entendendo tudo direitinho, ou se tem poucas dúvidas porque vocês não estão estudando, não estão sabendo nem perguntar. Então, eu estou esperando essa resposta de vocês, certo? Estou esperando essa resposta no portal, com comentários, dúvidas. Vamos movimentar esse portal aí, porque ele é um dos pilares, né, do nosso aprendizado. Ele vai nos ajudar no nosso aprendizado das nossas disciplinas, certo? Então, boa noite para vocês. Sexta-feira está chegando, bom final de semana e até quinta que vem. Um abraço.